A paz do Senhor Jesus, amados discípulos de Cristo Jesus. Essa é a nossa lição número 7, aula de número 7, cujo tema santificação. Vamos abrir a Bíblia Sagrada lá no livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, livro de Levítico, livro das Leis, capítulo 20, versículo 26. Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 26, que diz assim: E ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então a palavra santificação, ela significa separação. Então aqui, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então, a palavra santificação significa separação, mas a santificação em si, ela é um processo, não é algo instantâneo que ocorre no momento da conversão ou no momento ali da salvação, no contexto da salvação, mas é um processo que se inicia quando nós levantamos a mão para Jesus e recebemos como Salvador. Inicia-se na nossa vida do nascido de novo, do novo discípulo de Cristo, é esse processo de separação para Deus, que tudo aquilo que não agrada a Deus, todos os nossos comportamentos e atos vão sendo mudados, vão sendo transformados de uma forma gradativa. Isso pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Então, quando ele fala, ser-me-eis santos, todos os servos, todos os nascidos de novo são santos, não no sentido da santidade divina, porque quando falamos da santidade de Deus, só Ele é santo no sentido da perfeição. Mas quando a Bíblia diz que nós somos santos, é porque nós somos separados, fomos escolhidos diante desta geração perversa, e fomos escolhidos para servir a Deus. E esse processo de mudança se chama santificação. E esse processo dar-se-á durante todo o curso da nossa peregrinação aqui na Terra. Durante toda a nossa vida vai ocorrer todos os dias, de uma forma par e passo a passo, esse processo de separação. Por isso é de suma importância colocarmos em prática, como eu tenho falado com vocês desde a primeira aula. Não adianta obter só o conhecimento. Sem o conhecimento, sem a prática, é nulo. Nada vai adiantar, nada vai acontecer na nossa vida de verdade. Então nós temos que colocar em prática todas as ferramentas que nós temos aprendido teoricamente, através dessas aulas do discipulado. Então, desde o novo nascimento lá, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, fomos salvos, nós temos que colocar em prática a oração, nós temos que colocar em prática o jejum, todas as aulas que nós temos aprendido até então, e todas as outras ferramentas que nós estaremos disponibilizando para você por intermédio desse discipulado. Então a santificação é esse processo. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, versículo 22, Romanos capítulo 6, acompanha comigo, Romanos capítulo 6, versículo 22, diz assim: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então agora, libertados do pecado, libertados da desobediência e sendo servos de Deus, adentramos a esse processo que se chama santificação, e no final deste processo herdaremos a vida eterna em Cristo Jesus. Então ser santo não significa ser perfeito, A santidade no sentido de perfeição, da plenitude plena, dar-se-á ou se dá somente ao nosso Deus.
conosco dar-se-á somente naquele grande dia, né? Quando nós recebermos o corpo glorificado. Essa é a nossa promessa, né? No final dessa caminhada terrena, receberemos o nosso corpo glorificado semelhantemente. Por isso que nós chamamos cristãos, pequenos Cristo. Tudo que aconteceu com o nosso Cristo, inclusive o recebimento do corpo glorificado após a ressurreição, né? Aquele corpo sem igual, é o que está reservado para nós, se perseverarmos até o fim. Então, a santificação é esse processo diário e contínuo. E para que de fato, é claro, em alguns discípulos ocorre mais rápido, outros de uma forma média, outros de uma forma mais lenta. Por quê? O sobrenatural Deus age, mas aquilo que está ao nosso alcance nós temos que fazer. Então, sou um discípulo que não oro, que não jejuo, que não leio a Bíblia Sagrada, aí já questiona, será que eu sou discípulo de verdade, né? Porque o discípulo, por mais que ele vai devagarinho ali, paulatinamente, ele tem um desejo, é gerado nele o desejo, nela é gerado um desejo de leitura da palavra cotidiana, é gerado o desejo de orar, porque orar é falar com Deus, como nós temos aprendido. E dessa forma, vai ocorrendo, por intermédio desse processo, a separação para Deus. Ou seja, nós deixamos paulatinamente de praticar os desejos carnais, nossos desejos pecaminosos, para colocar em prática as ações do Espírito Santo, por intermédio do nosso corpo. Então, aquilo que nós fazíamos no passado, paulatinamente vamos deixando de fazer, mas esse processo, ele precisa ser um processo genuíno e contínuo, né? Esse processo de santificação, nós hoje temos lá a nossa logomarca, santidade como estilo de vida. Então, a santidade, a separação, a santificação que você está aprendendo, que é um processo, ele precisa ser um estilo de vida, ou seja, ele precisa ocorrer na nossa vida continuamente, tá bom? Então, ser separado, né? Ser santo é ser separado para Deus. Então, não diga que você não é santo, porque se você não falar que não é santo, você não foi separado por Deus, você não nasceu de novo, porque a Bíblia vai dizer: ser-me-eis santos. Nós acabamos de ler lá Levítico capítulo 20, versículo 26, e ser-me-eis santos, ou seja, ser-me-eis separados, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Amém, irmãos? Então, ser santo, eu sou santo, você é santo ou santa, não no sentido de ser perfeito ou pleno, não alcançamos a santidade plena, mas estamos no processo de santificação, ou seja, um processo de separação para o uso genuíno do nosso Deus. Então, essa santificação, ela é um processo. Amém? Então, não esqueça que ser santo é ser separado. Se cair lá na prova, o que significa a palavra santo? Então, é simples, vai ter só um espaço pequenininho para você colocar separação, não tem que explicar nada que eu estou falando aqui. Você já sabe que ser santo é ser separado. Eu não sei se caiu na prova, explique o que é santificação. Então, a santificação, ela é um processo, ela não acontece, de uma forma, no dia que levantou a mão para Jesus, nós fomos colocados no sentido de santo pleno. Não, a gente adentra nesse processo de separação. Isso vai se dar durante todo o curso da nossa vida terrena, até porque nós estamos num corpo ainda totalmente limitado, e nós não podemos baixar a nossa guarda, não podemos negligenciar o pecado que ainda habita em nós, esse vírus letal que se chama pecado, que se chama desobediência, e que vai fazer de tudo para que nós venhamos a nos afastar de Deus, E nós conhecemos a história que, devido a Adão ter comido o fruto lá do conhecimento do bem e do mal, que o mal habita em nossa carne, em nosso ser carnal, e é por isso que a gente não pode abaixar a guarda, precisamos continuamente, ou seja, todos os dias, orar,
ler a Bíblia Sagrada, que é o alimento, né? E está jejuando para mortificar o nosso corpo, para que esse processo que se chama santificação possa ser gradativo, porém contínuo. Amém? Deus abençoe. Vamos aproveitar aqui para um próximo tema, ainda diante dessa aula 7, não é isso? Estamos na aula 7 e vamos começar a falar sobre morte. Vamos lá, tema morte. Coloca aí no papel aí, tema morte, e vá comigo lá em Romanos. Estamos em Romanos aqui, né? Então vamos até aproveitar que estamos abertos aqui. Romanos capítulo 6. Vai lá só para o capítulo 6 e o versículo 23. Todos já estão abertos aí em Romanos capítulo 6. Né? Nós acabamos de falar Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora só o próximo versículo, Romanos 6, capítulo 20, versículo 23. Então nós estaremos falando agora sobre morte. Vamos lá. Versículo 23 de Romanos capítulo 6 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A tão temida morte, né? A palavra morte significa também separação, né? Só que essa separação se dá sobre 3 aspectos. Então, a palavra morte significa separação, e esta separação se dá sobre 3 aspectos. Anote aí: aspecto físico, o aspecto espiritual e o aspecto eterno, né? Quando eu falo que a palavra morte significa separação, é que, vamos já para o primeiro aspecto, o aspecto físico. O que ocorre quando ocorre a morte física, né? E essa morte física vai acometer a toda a raça humana, devido à desobediência de Adão no Éden, né? Ter sido convencido por Eva a desobedecer a Deus e a comer o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, né? A morte adentrou a toda a raça humana. Então nós costumamos dizer que miseravelmente herdamos isso de Adão, que somos descendentes de Adão e de Eva, o primeiro casal formado por nosso Deus, pelo Deus Todo-Poderoso. Então a morte física acontece quando nós morremos fisicamente, quando a pessoa está lá, né? Quando não há mais vida, por N motivos, quando chegou a hora, né? Chegou o momento, pela permissão de Deus, né? Quando a pessoa morre fisicamente, há uma separação do espírito do corpo. Então, a morte, primeiro aspecto da morte, dessa separação, e isso vai acontecer com todos. O primeiro aspecto, eu costumo frisar, né? Eu ratifico que vai acontecer com todo mundo, seja com salvos, seja com perdidos, seja com obedientes, seja com desobedientes. A morte física vai acometer a todos, porque esse corpo físico, ele não pode entrar nos céus. Amém? O pecado, ainda há o pecado ainda, né? A desobediência ainda está nesse corpo físico. É por isso que esse corpo físico não pode entrar nos céus, né? Esse corpo precisa ser glorificado, precisa ser transformado, precisa ser vivificado, né? No corpo glorificado, semelhante ao do Senhor Jesus no advento da sua ressurreição. Então a morte física, né, é conhecida a todos. Isso vai acontecer. Por isso que nós jamais estaremos preparados para a morte física, porque nós não fomos criados para isso, né? Nós somos um ser eterno, fomos criados para viver eternamente com Deus. É por isso que, sabendo que a gente vai morrer, sabendo que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer, que nós vamos morrer, que os filhos vão morrer, né? Nós ficamos tão mal quando isso acontece, porque nós temos na nossa essência, né, esse sentimento de eternidade. Amém? Então, o primeiro aspecto dessa morte, que significa separação, é o aspecto físico, né? O segundo aspecto é o aspecto espiritual. O aspecto espiritual foi aquele aspecto que Jesus falou lá com Nicodemos, em João, capítulo de número 3, onde Jesus fala para Nicodemos, né? Necessário vos é nascer de novo. Então, todas as pessoas que ainda não receberam a Jesus como Salvador, elas estão mortas espiritualmente, nunca nasceram espiritualmente de novo. Existem milhões de pessoas no mundo
que ainda não nasceram de novo, ainda não receberam a Jesus como Salvador. E todos aqueles que não receberam Jesus como Salvador, embora fisicamente vivos, espiritualmente estão mortos. Porque a pessoa só nasce espiritualmente falando, foi o nascimento de Jesus aqui em João capítulo 3, onde Jesus fala para Nicodemo: necessário você nascer de novo, e ele acha que é o aspecto físico da morte. E ele fala: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para nascer? Jesus: não é isso que eu estou falando. Tu é mestre em Israel e não entende que eu estou falando das coisas espirituais, do novo nascimento espiritual. Ele não compreendeu isso, né? Então Jesus está falando do nascimento espiritual. Então todas as pessoas que não nasceram de novo estão mortas. Olha, se tem que nascer, algo que nasce é porque antes, outrora, estava morto. Então o segundo aspecto da morte é a morte espiritual. Todos aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus estão mortos ou estão mortas espiritualmente falando. Isso existe inúmeras pessoas em todo o mundo. Quando é que ele ou ela nasce de novo? Quando se rende a Jesus e levanta as mãos para Jesus e o reconhece como único Salvador, né? E nasce espiritualmente falando. E o terceiro aspecto da morte é o eterno. E esse tem que ter medo. Muitas pessoas aí no mundo, por desconhecerem isso, estão com medo do primeiro aspecto, o aspecto físico. Só que o aspecto físico vai acontecer com todo mundo, seja com medo ou sem medo, vai acontecer com todo mundo. O aspecto espiritual e eterno é passivo de mudança, o primeiro não é. O primeiro vai acontecer com todo mundo, não tem como mudar o curso, né, da nossa história diante do aspecto físico da morte, da separação da morte, separação do corpo do espírito. Não tem como, vai acontecer devido à desobediência do primeiro casal no Éden. Mas o segundo aspecto da morte, que é o espiritual, e o eterno, que é o pior ainda, né? Aí sim tem que ter um temor, porque aqueles que não nascerem de novo, né? Que não nasceram de novo, entregando a vida para Jesus, permaneceram mortos, espiritualmente falando, e assim permanecerão nessa condição eternamente. Condição de desobediência, condição onde estão debaixo da ira de Deus, porque estão em desobediência, estão em pecado. Por isso a importância de você, discípulo de Cristo Jesus, pregar o Evangelho em todo tempo e fora de tempo. Pregar o Evangelho a toda criatura, a todos que você tiver contato, que nós tivermos contato, precisamos dizer para eles que eles precisam nascer de novo, que eles precisam entregar a vida para Jesus, para que eles possam nascer de novo e dessa forma viver eternamente e não morrer eternamente. Somente por intermédio de Cristo Jesus a pessoa pode nascer de novo, espiritualmente falando, e dessa forma permanecer eternamente com Deus. Nós somos seres tricotômicos, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. O nosso corpo físico vai morrer fisicamente, está separado fisicamente, né? Ele vai voltar para o pó, ele vai ter que ser separado do nosso espírito, da nossa alma, né? A nossa alma é a nossa vida, né? E o nosso espírito, ele sim, ele é eterno. Alguns vão dizer que a alma e o espírito são uma só coisa, acreditam na dicotomia, mas isso não vem à questão, que essa discussão não vai nos levar a nada. O que vai nos levar a algum lugar é entregar a vida para Jesus, nascer de novo espiritualmente e ter a certeza de viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Para terminar o tema morte, abra comigo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Anota aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que não ignorem acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais. Está comparando a morte aqui, né? Ou seja, o sono
com a morte física mesmo, tá? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes, que ignorem acerca daqueles que já morreram, ou seja, aqueles que já dormem, porque para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem fisicamente, a morte física aí, aos que em Jesus dormem fisicamente, Deus os tornará a trazer com Ele, ô glória, excelente notícia, né? Assim como Jesus morreu fisicamente, mas ressuscitou o terceiro dia, nós morreremos fisicamente, no aspecto da morte física, seremos separados desse corpo físico que está contaminado pelo pecado. Mas nós que entregamos a nossa vida para Jesus, nós nascemos de novo, a morte já foi vencida, né? A morte espiritual já ficou para trás, nós nascemos de novo, fomos vivificados porque temos a vida de Jesus em nosso corpo e a nossa alma, né? E também no nosso espírito, porque aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. Por isso é que nós não devemos nos entristecer em demasiada tristeza como aqueles que não têm esperança, porque aqueles que em Jesus dormem ou que em Jesus vierem a dormir viverão novamente, e isso de uma forma eterna. Deus os tornará a trazer de volta à vida. E assim como aconteceu com Jesus, voltaremos com o corpo glorificado e viveremos eternamente com Ele nos céus. Amém, irmãos? Então a morte significa separação e ela se dá por três aspectos: o físico, que é inevitável e irreversível, né? A separação física do corpo e do espírito, a espiritual e eterna, ambos reversíveis, porque a Bíblia também vai falar sobre a segunda morte no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, ou seja, que é a pior, que aqueles que estiverem no juízo do trono branco, que não estiverem escritos no livro da vida, adentrarão a segunda morte, que é a segunda separação, e estarão eternamente sem Deus, ou seja, estará eternamente separado de Deus. Isso é triste, isso deve ser temido. Por isso que precisamos pregar o Evangelho a todo mundo, precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. Anuncie: Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. Deus abençoe e até a próxima aula.